Bem-vindos a mais um episódio de Pluralidade e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seguesi, tô com a minha mãe Simone Seguesi e hoje a gente quer falar com vocês sobre inveja e ciúmes, dois sentimentos que a gente pode dizer que são até bem escondidos na nossa sociedade, que a gente não quer olhar e não quer assumir que a gente sente e que a gente passa por situações como essa. Freud, muito lá atrás, já trouxe essa ideia do perigo que é a gente esconder da nossa consciência que existem esses sintomas, esses sentimentos, tanto a inveja quanto os ciúmes, o quanto é perigoso a gente se esconder deles e que a gente deveria até se confrontar com eles, para que a gente pudesse olhar de um outro lugar e tentar entender o que aquilo está querendo nos dizer. Ele traz assim: se alguém parece não possuí-lo, o ciúme e a inveja, justifica-se a inferência de que ele experimentou severa repressão e, consequentemente, desempenha um papel ainda maior em sua vida mental inconsciente. É isso, Mama? Esses temas, oi pessoal, esses temas são muito importantes porque a gente não consegue estudar sobre isso sem fazer uma autorreflexão, né? E aí, a partir do momento que você começa a pensar no tema, parece que você vai vendo toda hora que tem um alerta de um incômodo, né? Como é interessante como a gente estudar alguma coisa te aproxima daquela emoção, daquele afeto e faz com que você consiga identificar. Acho que isso vale para quase tudo, né? Acho que para as pessoas questionadoras também, né? Se eu só leio e de nada tiro daquilo, nada vai me cutucar internamente, né? Mas eu acho que como a gente tá sempre muito aberta a buscar, a gente gosta dessa busca dentro da gente, por mais difícil que ela seja, né? Que eu não vou romantizar essa procura, que é muito, muito dolorida, né? A gente gosta disso, a gente gosta de se conhecer e poder repensar aquilo que a gente um dia fez, aquilo que um dia a gente sentiu, né? Pra melhorar mesmo a nossa vida. E quantas Simones existem dentro de mim, quantas Thaís dentro de você, que a gente tem que de vez em quando tirar dali e olhar para elas e mais do que isso, talvez, você é a psicóloga aqui, né? Todas sou eu. Mas uma atitude que eu tenho, às vezes, me faz olhar para mim de um jeito diferente. E em algum momento me culpabilizar por aquilo, ou desgostar do que eu vejo, desgostar de mim. Outras não, outras me aplaudir. Mas como a gente prefere, talvez... imaginar uma fantasia, né, de que a gente é só a parte boa, né? Como essa parte ruim, pelo menos externamente, a gente demonstra que ela não existe, né? Sim, tenta esconder ao máximo, né? E eu acho que a gente gosta de se apegar também a coisas, né? Então, eu sou assim e pronto. E aí, eu não me permito nem olhar para as coisas que eu modifiquei, que eu mudei, que eu repensei, né? Tava conversando com um amigo que tá passando por um processo de se reconhecer. Então, o quanto esse processo é difícil e dolorido, porque... tem até aquela relação, né, com a teoria de Lacan, com o espelho e o reflexo do espelho. Então é como se o espelho dele tivesse quebrado e não tem mais refletido quem ele é. E ele tá nessa busca por colar esses espelhos, esses vidros do chão, para colar e se confrontar, se deparar com essa nova imagem dele, que é uma imagem desconhecida. Né, causa medo, né? Então, além da gente olhar para aquilo que é ruim, que a gente quer esconder, que a gente tem até vergonha de sentir, a gente também fica desconfortável em encontrar aquilo que a gente hoje é, ou hoje se entende, né? Sim. Nós fizemos um trabalho lá no escritório e nós vamos combinar o final do trabalho todo de treinamento, né? De todas as pessoas que integram a nossa equipe, a avaliação por nossos pares. Então, todo mundo vai analisar a Simone e vai dizer quais são os meus pontos fortes. E assim sucessivamente, por todos eles. E eu acho que isso é uma análise tão interessante, tão importante, porque muitas vezes as pessoas veem
veem uma qualidade em nós que a gente mesmo não consegue perceber. Por quê? Porque a gente foi massacrado por essa coisa da nossa mãe falar assim, a Simone é isso, a Simone é aquilo. Não, isso aí não é a cara da Simone. Sim. E aí você se molda a partir dessas pessoas que são pessoas chaves na nossa vida e de repente tem muito mais coisa ali que você poderia ver. Mas quando a gente vai fazer esse tipo de análise, a gente faz a análise das partes boas, né? E aí eu não vou, por exemplo, para um colega meu de trabalho, eu vou falar das qualidades dele, profissionais, para que ele se empodere. E esses dois afetos que a gente vai trabalhar hoje, eu acho que são afetos que a gente acaba tirando muito da mesa. A gente acaba muito tirando até da nossa própria avaliação. Quer dizer, eu não sei se a gente chega lá no psicólogo, no seu consultório, e senta lá e fala, olha, eu sou uma pessoa invejosa. Sou ciumenta Eu demais, sou invejosa, eu sou ciumenta e... Eu acho que até um certo ponto também, né? Com a inveja, eu diria que não. A inveja, eu acho que ela é muito mais negativa na nossa sociedade, como um pecado mesmo. E a gente pode pensar que ela surgiu lá na época, numa das histórias, mas tá relacionado com Adão e Eva, né? Com a cobra e tal. Então, isso vem com esse peso de pecado, de que a gente está cometendo alguma coisa, fazendo alguma coisa errada, né? Escolhendo por algo errado. E aí ninguém quer se assumir invejoso em nenhum momento da vida, né? Agora a gente precisa pensar que se isso está presente desde o começo da nossa vida, o ponto é a gente olhar para isso e pensar o que eu vou fazer com a minha inveja, né? Como que eu posso olhar para tudo isso? Você trouxe essa avaliação aí do pessoal do escritório e eu fiquei pensando o quanto é legal a gente fazer isso com os nossos amigos, né? Eu lembro que eu fiz um ano com você no final do ano, perguntei para várias pessoas, acho que eu até já contei isso aqui, e você me falou... você precisa aceitar que por mais que você se dedique e se esforce, nem sempre as coisas saem como você espera, né? Porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista e etc. Então, foi que talvez se eu não tivesse escutado isso, eu jamais teria olhado pra esse lado que me machuca. Então, às vezes é bom a gente escutar, mãe, você tá sendo muito ciumenta. Né? Isso que você tá fazendo é um ciúme. Eu tô achando que você tá desconfortável, que você tá insegura, que você não tá se sentindo. Autoestima tá... E por isso você tá tendo ciúmes, por isso você tá com medo desse terceiro que tá entrando nessa relação, né? Então eu acho que por isso também é importante a gente olhar pra tudo isso, pra melhorar a nossa vida. Sim. Só que dói, né? Você, toda vez que você vai receber um elogio, uma exaltação sobre as suas qualidades, você fica bem, você sai bem daquela conversa. Quando você vai receber um feedback negativo, e tanto o ciúme quanto a inveja, eles são sentimentos, afetos que nos contaminam e nos maculam, mesmo que não fossem considerados pecado, mas eles são, de uma forma ou de outra, considerados sentimentos ruins, negativos, né? A gente já não sai dessa conversa confortável, a gente não sai felizinho porque recebeu um feedback de que você tem sido invejoso em determinado... Porque ninguém é ciumento nem invejoso. Você tá num momento de fragilidade. Você tá agindo dessa forma, né? E aí é importante que você fale disso, né? Que tanto você sentir ciúme quanto inveja diz sobre você. Tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Muito mais sobre você do que se esse outro está te deixando insegura. Se esse outro está te deixando inseguro, né? Então, o que você... Como você tem se visto nessa situação. É muito importante a gente se colocar, né? Você trouxe essa ideia dos sentimentos um pouco mais primitivos, né? E dessa forma de agir ligada a mecanismos da infância. Formas que a gente descobriu e que a gente aprendeu lá na nossa primeira infância, né? Então, o ciúme quando a gente repara nele, em muitos casos, ele tem um quê de infantil, né? Até, assim, nas histórias que a gente escuta, ele traz essa questão infantil. Então, a inveja, se a gente for pensar, é entre eu e um outro. Eu e mais um,
né? E o ciúmes é entre eu, um outro e esse terceiro que entra na minha relação. Então a gente pode pensar que a inveja é até um pouco mais primitiva, porque nem entrou um terceiro ainda nessa relação, né? Tô achando que é tudo eu e esse outro. E o ciúmes não, o ciúmes ele já traz esse terceiro pra relação, só que se a gente não se atenta a tudo isso e as marcas que foram, e nem tô falando de traumas, tô falando de marcas de aprendizado, de desenvolvimento, das coisas que a gente foi vendo ao longo da vida, se a gente não se atenta a elas, a gente vai repetir aquilo que a gente fazia na infância, né? Então a gente precisa parar e olhar para quem eu sou hoje, quais ferramentas eu tenho para responder essa situação que talvez me leve a um ciúmes infantil, a um ciúmes da minha primeira infância, para ver como que eu consigo agir hoje, né? Sim. Quando a gente fala de ciúme, a gente vai pensar sempre das relações onde os afetos são um pouco mais quentes, né? Você tá falando da relação dos pais com os filhos, você tá falando da relação amorosa, talvez, num relacionamento amoroso, romântico. Que acho que o ciúmes é o mais comum, no relacionamento romântico, né? E aí você tem que pôr atenção nessa sua necessidade de prender aquela relação como se fosse entre duas partes, né? Então, semana passada eu recebi lá no escritório um caso de um namorado que foi tirar satisfação com um outro cara porque ele achou que o outro cara estava paquerando a namorada dele. E aí eu achei que ele voltou assim lá no mundo da infância, que ele pegou meu brinquedo, mexeu na minha bola, sei lá. E nunca esse cara parou, um homem adulto, próximo dos 40 anos, ele não entendeu que a relação que ele tem é com ela. E já seria ridículo o suficiente se ele demonstrasse o ciúme diretamente a ela. Mas ele tirou o objeto de cena e foi com a pessoa que ele acha que está ameaçando o objeto. Olha aqui, meu amigo, este objeto é meu, ela é minha propriedade. E aí esse aqui, não tô querendo bulir na tua propriedade, até porque a tua relação é com ela, não é comigo. Você não tem que vir atrás de mim. Sim, exatamente. E eu já vi muitas postagens de internet aí, de mídias, você, mulher, vá lá e dá na cara da amante, porque ela nada. Ela nada. A tua relação que você tem é com o teu par. E até com ele, não dá pra gente controlar. Porque tem essa ideia do controle, né? Eu vou lá tirar satisfação com ele pra tentar manter o meu objeto comigo. Meu objeto de amor, porque entre muitas aspas, chegar, comigo. Né? Só que não tem controle, né? Não tem isso. Eu sempre e por isso que volta lá na infância, né? Volta lá na infância, porque não tem resolução, né? Eu sempre brinco no consultório, quando alguém me traz essa preocupação. Ai, mas e se ele me trair? Então eu coloquei tal coisa. E se ela me trair? Ela quer ir numa festa com as amigas e eu não vou parará. Eu falei, ela pode te trair numa segunda-feira. Ela pode falar que ela tá indo almoçar com a mãe e tá indo pro motel. Não necessariamente tem que ser na sexta-feira que ela vai na festa. Tchananana. Você não tem esse controle, né? Então, o quanto a gente precisa assumir também essa posição de vulnerabilidade em mim mesma também. Não, né? E vulnerabilidade, porque tudo a gente depende da reação do outro. Eu posso controlar a mim mesma, mas eu não posso controlar você. Então eu gosto de você, eu sou apaixonada por você, mas eu posso evitar que você se apaixone por outro, se apaixone por outra pessoa, que você, sim, né, admire uma mãe melhor do que eu não posso evitar, eu posso. E é por isso que a gente tem que voltar ao holofote quando a gente fala de ciúme e inveja pro agente, para quem tá sentindo o ciúme e a inveja, porque é ele que tá em dor. Já que a gente não tem controle sobre o outro, né? A gente não pode tirar o que o nosso amigo vizinho tem, condomínio. Vamos imaginar um condomínio. O outro tem um carrão, o outro tem uma casona. Aí avisou que vai viajar pra Europa, vai ficar 30 dias na Europa. Desgraçado, né? Eu quero ir para a Europa, eu quero. E aí é bom a diferenciação entre eu querer e correr atrás para ter, ou eu querer que o meu vizinho também não tenha. Querer a aniquilação, a destruição desse outro para que eu tenha, né? As coisas não podem acontecer junto.
né? Eu acho que eu queria voltar a um ponto dos ciúmes, que é importante a gente falar, nesse exemplo que você trouxe, né? Vou voltar e vou dar nomes aqui só pra facilitar o que eu quero dizer, tá? Então são personagens, gente, eu nem sei quem são o pessoal que foi lá, tá? Pedro namora a Fabiana e Cláudio é o moço que foi acusado de estar se envolvendo com Fabiana, tá? Então, o Pedro, eu fiquei pensando que às vezes Cláudio nem tá afim de Fabiana e Fabiana nem tá afim de Cláudio. Pedro que criou isso. E esse é um grande problema, uma grande questão dos ciúmes. O quanto ele tá pautado em algo irreal. Sim, o quanto ele tá apoiado nessa fantasia, né? Então volta pra realidade. O que Fabiano, já esqueci o nome das Cláudio. Pedro e Cláudio. O que Cláudio tem que me deixa desconfortável. Que faz com que eu pense que ele é melhor do que eu. Que faz com que eu pense que ele é melhor do que eu. Que faz com que eu pense que Fabiana quer Cláudio ao invés de Pedro. Ao invés de mim mesmo, né? O que faz isso acontecer? Então, inúmeras respostas podem surgir daí, né? E é uma pergunta difícil de você fazer pra você mesmo, que você tem que ser sincero, Sim. né? Com você mesmo. Então, é porque eu acho Cláudio mais bonito do que eu. Então Sim. tá. Então tudo pra você tá pautado na beleza. E aí você vai começar um questionamento que você vai descobrir não tem mais nada em você que poderia atrair. Isso é muito comum quando um dos pares aí engorda, fica impotente, perde o emprego. E aí, na sua cabeça, ela tem todos os motivos pra sair dessa relação. Sim. Porque eu não tenho dinheiro, eu tô impotente, Mas sei lá o quê. Isso é o que você Isso é o que pensa. você acha. E aí você se alimenta dessa sua fraqueza, desse seu falta de amor próprio. E começa a procurar fantasiar coisas, às vezes. E projetar no outro. Porque é muito mais fácil eu falar que o outro tá do que eu tô. Então, pode perceber que as pessoas invejosas sempre falam que o outro também tem inveja delas. Né? Porque, ele me inveja. Tá vendo ele no espelho, Tem esse reflexo, né? Que também é um mecanismo totalmente infantil. Essa projeção e essa forma de lidar com tudo isso, né? Todo mundo projeta, óbvio. Mas é também um mecanismo infantil, né? Mas eu acho que você devia voltar um pouquinho e explicar o que é a inveja e o que é o ciúme. Porque a partir disso fica mais claro pra gente, filosofar sobre. Eu acho que os ciúmes, né, que a gente pode pensar que tanto a ausência, então a gente fingir que a gente não tem totalmente um ciúmes, quanto um aumento exagerado, uma intensidade exagerada, são patológicos, né? Acho que é importante a gente pensar nisso. Todo mundo tem um ciúmes. O que eu vou fazer com esse ciúme já é outra coisa. Então eu não posso ir bater na cara de Pedro e bater na cara de Fabiana, porque eu achei que tem uma história acontecendo entre os dois, né? Isso eu não posso deixar acontecer. Mas peguei uma definição aqui dos ciúmes que eu achei tão legal, que fala que é um conjunto de emoções desencadeadas por sentimentos de alguma ameaça à estabilidade ou à qualidade de um relacionamento íntimo. E aí que esse ciúmes vai alimentar repetidas vezes a insegurança, né? Então, os ciúmes, além de tudo, me deixa mais inseguro. E se eu parar e olhar para a realidade, olhar para o que realmente está acontecendo, talvez eu consiga excluir um monte de fantasia inútil, entre aspas, que tá só me prejudicando da minha cabeça, né? Sim. Eu lembro, antes de você passar para inveja, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo quando eu era muito jovem. Acho até que eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Conta. Vou contar de novo. Eu namorava e nós fomos pra praia em um grupo de pessoas, 2 casais e o resto pessoas solteiras. E num determinado dia, nós fomos todos pra praia e uma colega ficou no apartamento. Não estava passando bem, disse que não estava passando bem e tal. E nós fomos todos pra praia. Aí chegou no meio-dia, ela não veio, 1h não veio. O meu namorado falou assim, eu vou lá ver se está acontecendo alguma coisa, eu vou ver se ela precisa de alguma coisa. Antes dele ir, a minha amiga segurou na minha mão e falou assim, você não vai deixar ele ir sozinho lá com ela. Ela tá lá, sozinha. Aí eu respondi, se eu precisar tomar conta dele, para ele ser transparente comigo, porque eu não posso impedir que ele tenha atração por ela. Eu não posso impedir que ele queira estar com ela enquanto eu tô distraída e tal. Mas eu tenho que ter certeza que a pessoa que tá comigo vai ser absolutamente transparente comigo. Olha, pintou um clima entre eu e ela e eu vou romper com você, ou você topa um relacionamento aberto. E isso eu tinha, 19 anos.
Então, quer dizer, eu já entendi que não valeria a pena uma relação onde eu tivesse que ficar de general. Primeiro, porque é insustentável. E segundo, porque Não vou adianta. conseguir. Não adianta, né? Você não vai conseguir fazer isso dessa forma pra prevenir que alguém faça alguma coisa que queira fazer. Sim. Né? A gente não tem esse controle. E não é que eu, me analisando agora, nossa, eu acho que eu me sentia muito foda. Não é que eu me sentia muito foda, uma mulher que ninguém trairia. Não é isso. É que eu sabia que eu não ia ter condições de andar atrás dele a vida inteira. Porque, tudo bem, na praia eu podia ficar de fiscal, mas eu ia botar um sinalizador, que nem muitas pessoas fazem, pra ficar sabendo onde a pessoa tá. E toda hora a gente... E aí a pessoa descobre a traição. E aí, você faz o quê? Entendeu? É esse que é o ponto de mas eu descobri, E o que você preveniu? O que você conseguiu evitar? O que você tem... Você queria descobrir, então, pra você não sair como a trouxona e viver uma vida inteira sem prestar atenção na sua própria vida? E eu acho que isso, além de apontar pra tua fragilidade, pro teu medo de não ter controle, pro teu medo de não ser suficiente, porque tem isso, né, da sua suficiência. Ele vai contratar o meu chefe vai contratar um trabalhador novo aqui, um colega de trabalho, e se ele preferir o outro do que eu sou suficientemente boa eu tô entendendo que eu sou suficientemente boa para que o outro trabalhador me complete e não me substitua? Sim. Eu me sinto... E se ele me substituir, significa que eu sou uma péssima profissional e etc, etc? E até posso chegar à conclusão de realmente eu falhei, realmente eu tô distraída. Mas eu não posso fechar para que esses confrontos acabem acontecendo, né? Sim. E aí a inveja, né? Que a gente falou um pouquinho, que é diferente dessa cobiça, desse desejo pelo que o outro tem, desejo genuíno de ter aquilo que o outro tem, né? A inveja, ela traz esse quê de destrutivo, de eu quero a grama verde do vizinho, mas eu quero que a grama do vizinho queime. Eu não quero que ele tenha uma grama tão verde quanto a minha, né? Eu quero ter a grama mais verde. E eu não consigo sobreviver com esse outro tendo também, né? Então, e eu acho que é isso que é muito feio na nossa sociedade, que a gente não consegue assumir, né? De eu querer que o outro se ferre. Da negativa. Eu não quero aceitar que eu tô desejando que o outro não consiga, que o outro, né? se ferre. Eu acho que fica mais fácil, e encontro isso no consultório, quando esse outro fez uma coisa muito feia. Então, ele tá indo pra Disney todo ano, mas ele é ladrão! Tá. Então eu quero que ele se foda, ele porque está ele é indo pra Disney todo ano. Então tem essa inveja, né? Mas daí ela fica um pouco mais clara, porque é como se eu tivesse um motivo pra querer que ele não tenha, né? Sim. Então, um motivo justo. Tem até uma justiça aí no meio, porque mistura né? com essa questão de justiça. Da moral, né? Então, e eu acho que é isso. Acho que essa inveja é um pouco mais primitiva que esses ciúmes, nesse sentido de não conseguir até colocar um outro na relação, né? E se ver junto. Então, eu posso ter a grama verde igual a dele. Eu posso ir lá, cutucar e perguntar: vizinho, o que você faz na sua grama que fica tão... Obrigada, vou usar na minha, né? Sim. E tudo bem, não vou queimar a grama do vizinho, né? E a inveja traz isso, essa questão bem destrutiva que a gente pode pensar que volta pra gente, né? Eu tento jogar nesse outro, mas na verdade tá dentro de mim. Tá, porque você tá se achando incapaz. Porque quando você olha o outro, um advogado melhor do que eu, que tem um sucesso maior do que o meu, e eu penso, eu posso chegar lá, eu posso ser como ele, não quero que ele desapareça do mundo, eu quero também me espelhar nele, usar as mesmas técnicas e enfim, mas não tenho intenção nenhuma de que ele saia do mercado. Ao contrário, eu quero que ele continue tendo sucesso para eu continuar seguindo a trilha dele, para eu continuar também crescendo, avançando de alguma forma. Mas quando a gente tá nesse imbróglio da inveja, né, que eu fui estudar a Melanie Klein, porque ela tem um livro que chama Inveja e Gratidão, um texto de 1940, 50, sei lá, e que ela trabalha essa questão aí, porque ela trabalha o lance da mãe com o nenê, né? Depois relação mãe-bebê. E
E ela compara o sentimento da inveja com o de ódio. Ela diz que eles são irmãos. Inveja e ódio são irmãos. E aí é isso que eu acho que a gente tinha que trabalhar aqui. Quer dizer, se você tá sentindo a inveja, você tá com raiva, com ódio, você tá contaminando a você mesma. Porque você, primeiro, não tem o poder de queimar a grama do cara, a não ser que você vá lá de noite, jogue mesmo álcool e fogo e comete um crime. Você tem que aceitar a vitória, o sucesso, você tem. E aquilo então, esse bolo, esse nó de fogo, tá aqui. E você vai estar destinando um monte de tempo, um monte de emoção, energia, um monte de energia com essa tua missão, jogando que é uma missão no outro. Impossível. É uma missão impossível. Então, fulana tem inveja de mim, tá imitando tudo que eu faço. E você tá ali. E eu tô aqui, ó. Você tá ali, ó. Sem fazer nada, pensando que fulana tá me imitando. E aí a tua vida, você para de fazer plano pra tua vida pra você fazer plano pra destruir a outra vida, que não é a sua. Então, você tá com a tua energia lá canalizada no problema do outro. E eu acho que mais ou menos é a mesma coisa no ciúme, né? Eu tô aqui querendo sair com minhas amigas, mas não vou sair porque eu tenho medo que você saia. Então, pra eu tomar conta de você, eu também não vivo. Então, é isso. Pra eu... Bem virado pro outro, né? Sempre virado pro outro. E te estaciona, minimamente te estaciona, pra não falar que anda para trás. Te afasta de você mesma, né? Você não tá olhando pra você, você tá olhando pro outro. Então a sua vida tá pausada e você tá olhando pra outra coisa. Né? Que é terrível. Quando a gente pensa em se você quer se conhecer, autoconhecimento e etc. O caminho é o inverso, né? É eu pegar esse ódio e falar, tá, mas por que eu tô com ódio? O que me fez sentir isso? Ai, a minha mãe, sei lá o que, sei lá o que. Ai, mãe, fiquei incomodada com isso que você fez. Porque me lembrou tal coisa, porque me remeteu a tal coisa, porque eu acho que mães têm que... Por exemplo, quando fala da relação de mãe e filho, né? A minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. O que é que tem na relação do meu irmão com a minha mãe que não tem na minha? Que eu gostaria. Tem alguma coisa que lá também falta e aqui acontece? Porque as relações são diferentes. Então, se você parar e botar aquilo numa mesa e analisar... porque o meu irmão, ele tem essas e essas condições. E isso aproxima ele da minha mãe. Mas comigo, ela também tem essas e essas que também me aproximam dela. E isso com tudo, né? O que me faz também comparar a minha relação com a do meu irmão? Né? A minha relação com a minha mãe e com a do meu irmão. O que me fragiliza nesse amor que dá pra eu ver que eles têm. O que isso me afeta? Por que tá doendo aqui, né? Esse bando de perguntas aí que a gente fez, que a gente pode até escrever depois nas descrições, são essenciais pra gente ir guiando o nosso pensamento, né? Então... Isso me incomodou, eu gosto de falar de bandeira vermelha, né? Da gente levantar uma bandeira vermelha mental quando a gente se percebe em terrenos perigosos e desconfortáveis pra gente, né? Então, coisas que eu me sinto avaliada, prova, vestibular, a residência, sempre foram situações que me deixaram desconfortável, que me faziam agir como eu agia quando criança, naquele mecanismo, daquele jeito que um dia eu aprendi e que me salvou em algum momento, né? Então hoje, toda vez que eu entro numa situação de avaliação, que eu me sinto avaliada, eu levanto a minha bandeira vermelha na cabeça e penso, você está entrando em um ambiente, em um terreno desconfortável para você. Isso não significa que você tem que pegar as ferramentas que você usava lá atrás pra você usar hoje. Hoje você é uma adulta, hoje você sabe, hoje você tá aqui fazendo essa prova porque você quer, etc, etc, etc. E eu vou agir dessa forma. É fácil? Funciona toda vez? Não, vira e mexe, dá biruta aqui na tatinha e tudo bem. E o ponto é a gente voltar pra isso. Ninguém é Mulher Maravilha que vai acertar sempre. Aceitar esse erro, aceitar que eu voltei para um mecanismo, para uma forma de agir um pouco mais infantil, um pouco mais primitiva, um pouco mais precária nesse sentido, menos desenvolvida. E retomar a vida a partir de hoje, né? Voltar para essa realidade nesse sentido. E aí eu tava vendo, me lembrei um pouco do Nietzsche, do Amor Fati, que ele fala dessa importância da gente se manter nesse presente, da gente estar aqui, porque essa falta de presença também faz com que a gente fique imerso nesses pensamentos fantasiosos e irreais.
que se ligam à inveja, que se ligam aos ciúmes, que se ligam a essas coisas mais doentias, né? O que tanto você pensou aí? Eu tô anotando aqui. Eu tô anotando para não perder aqui que você falou sobre os seus gatilhos. Quando você começa a se direcionar para um lugar onde é o teu lugar de fragilidade, você mesmo perceber que levantou a bandeira e você se proteger de si. E me permitir que é um terreno ruim, entendeu? Sim. Eu não fico querendo, nossa, Thaís, de novo você nervosa por causa da... Eu tô nervosa por causa da prova, eu fico nervosa por causa da prova. Eu acho que isso vai me definir enquanto... Calma, você sabe que isso hoje, enquanto adulta, você sabe que isso não vai te definir enquanto sujeito, enquanto profissional. Senta lá e faz sua prova. E aí eu tava pensando se a gente não pode fazer isso toda vez que aparece um gatilho, por exemplo, uma pessoa muito ciumenta. Quando ela percebe, mas eu vou sair, vou deixar ele, ou ao contrário, a minha namorada trabalha com um cara que já foi namorado dela e você parar e levantar uma bandeira aí e falar o que isso tá me denunciando de mim mesma, né? Lindo seria se a gente fizesse isso com tudo na nossa vida, seria lindo. Né? Então eu saí daqui do podcast e tô brava com você. Eu tenho que me questionar, o que me deixou brava? Porque não foi você que me deixou brava. Foi o que eu li do que você fez e eu fiquei brava. Né? Então se a gente se questionasse e voltasse sempre pra gente, seria tão lindo. Né? Não é fácil. Não é fácil. Mas é lindo. Meu amigo recebeu uma promoção, na hora... Você vai sentir uma coisa, um misto de felicidade pelo amigo ou de raiva do amigo? Ai, Fefe, já me lembrou de você. Primeiro raiva, depois felicidade, agora tristeza, porque amanhã você tá indo. E aí, parar e eu colocar isso. Olha, eu senti felicidade por quê? E aí eu percebo, se eu sentir raiva do meu amigo, se eu sentir que ele não deveria estar naquele lugar, quem deveria era eu. Então, o que isso aponta? Pra mim. Exatamente. Esse dedo aponta pra mim. Que eu tô me achando uma loser, que eu tô me achando uma pessoa que injustiçada pela vida. Mas será que eu tô dando o que ele deu pra ter a retribuição que ele teve? Sei lá, eu acho que aí vai de você depois... E pensando. Evoluir. Né? E na caso do ciúme, também, o meu namorado... A minha namorada, ela não tá me dando segurança suficiente. Eu tô exigindo dela uma coisa impossível, que é dedicar a vida dela a mim. Ou eu tô pondo o sistema de vigilância no celular dela para saber onde ela tá. Por quê? O que exatamente eu quero? O que me faz estar com uma pessoa que também não me dá uma segurança que talvez eu precise? Também é um ponto importante Também pra é um se ponto questionar. importante, porque a gente tá fragilizado. Por quê? Porque a gente se acha uma porcaria de ser humano que nem a gente namoraria com a gente mesmo. O que essa pessoa tá namorando comigo? O quanto você acha que você merece, né? Porque daí você aceita. E aí é com tudo, no emprego. Sim. Quanto eu tô ameaçada no emprego, porque eu acho que realmente alguém me substituiria com facilidade. Sim. Então, olha pra você, né? Outro dia eu tava conversando com o Fefe do quanto a nossa... do quanto a gente acha que a nossa amizade dura, que a nossa amizade é leve, é boa, é gostosa, porque a gente não tem ciúmes nem inveja um do outro. Porque é como ele falou, né? A gente tem um relacionamento aberto, você sabia? A nossa amizade é um relacionamento aberto. E eu achei muito legal, porque né? Então, por exemplo, ele até me deu esse exemplo. No final de semana que as suas amigas de Ribeirão estavam aqui, a gente não se viu, a gente não conseguiu bater horário. Em momento algum eu pensei, nossa, a Thaís me abandonou pelas amigas de Ribeirão. E acontece isso nas amizades, nos relacionamentos amorosos. Sim. É super comum, né? E igual com a inveja. Então, quando eu conquistei algumas coisas profissionais, ele tava pulando genuinamente do meu lado. Ele tava ali comigo. Amiga, eu quero também ir pra Europa com você, um dia, cobiçando junto comigo, mas falando, eu tô aqui pra te empurrar também, se você precisar. Não tô puxando o seu tapete. Cada um no seu espaço, né? Cada um subindo o seu degrau. E a gente lado a lado. Então, o quanto é saudável a gente cuidar disso. Ele não é meu. Ele é o meu melhor amigo. Eu considero ele a minha pessoa, o meu Fefe. Mas ele tem tantas outras pessoas e eu tenho tantas outras pessoas à minha volta, né? Que eu não preciso prender ele pra sentir com que ele fosse meu. Só que eu fico pensando, Tata,
que é muito importante também a gente pensar o seguinte: em algum momento, por exemplo, ele vai ser transferido para morar na Austrália. E aí, em algum momento você vai pensar, que merda, eu não vou ter ele aqui. Então, em algum momento você vai falar, eu não queria que ele tivesse recebido essa proposta. Sim. E tudo bem, não quer dizer que você quer o mal dele. Não, eu pensei isso. Ele tá, inclusive, mudando de cidade profissionalmente. Não é pra Austrália, que eu ia ficar muito mais desesperada. É aqui pro lado. Mas eu pensei, a gente não vai ter mais o nosso Chalk and Beer de quinta-feira, que é o nosso momento de sentar, bater papo, tomar uma cervejinha e falar sobre a vida. Automaticamente eu pensei, o nosso Chalk and Beer vai ter que ser online. Sim. Pronto. Ele tá ali comigo. Sim. E se eu desejo pra ele o que realmente eu desejo que ele vá pra cidade. Só que você percebe que tem um lado evil, um lado mal na sua avaliação. Que eu acolhi também, que né? Que você olhar pra você e falar, não, eu óbvio fui que eu tô malvada sofrendo, ele agora, é meu amigo, né? mas por isso, por essa relação. Então é isso que eu acho que é importante a gente também salientar. Nós temos isso dentro de nós. Nós temos o ciúme, nós temos a inveja. Mas o que eu faço com isso, né? Eu não falei pra ele, péssima ideia essa sua proposta de trabalho, ou se fosse você não iria. Eu falei, vai, eu vou sofrer de saudade, mas a gente vai fazer o nosso Chalk and Beer pela online. Sim. A gente vai dar o nosso jeito, eu pego meu carro, eu vou te ver, você vem me ver de vez em quando. Pronto. Sim. Né? Então, o que eu faço com esse sentimento que é feio e que a gente não quer aceitar? Primeiro, eu olho pra ele, entendo que tá tudo bem eu ter sentido o que eu senti, etc. E que isso não vai guiar os meus próximos comportamentos. Sim. Né? Não é essa raiva, e de repente esse ódio. você esbarra aí dentro de um relacionamento, mães e filhos, namorado, namorada, e você se localiza aí, porque tem inveja dentro de relacionamento também. A mulher recebe aumento, o cara isso, ou vice-versa, ele recebeu uma promoção, vai para outro país. Eu com um paciente que recebeu uma proposta de emprego que a mulher sempre quis, a ex-mulher sempre quis. E hoje eles são separados, mas tem um filho, então eles têm que conversar por conta dessa criança. E o medo dele encontrar eu consegui. Sabe aquele emprego que você queria? Eu consegui, porque ele sabe que ela vai invejá-lo nesse sentido de… E tudo bem, eu sei que era uma coisa que você queria, eu sei que isso aí vai doer em você, e não quer dizer que você é uma pessoa má, porque você tá com raiva de eu ter conseguido e você não. Não quer dizer isso, por quê? Porque pra você ser uma pessoa má, você tem que agir pra me contaminar, pra que eu perca o emprego, sei lá, né? Porque é natural que de vez em quando, dentro do relacionamento, eu fale… Pumba, mas você ganha dinheiro e eu não. Você emagrece ou não. Você conseguiu, sei lá, né? Eu acho que enquanto tá dentro da nossa cabeça, tudo é permitido, né? A gente não pode fazer o que a gente encontra dentro da nossa cabeça. Então eu não posso prender o meu marido, meu amigo, minha mãe dentro de casa, porque eu não quero correr o risco que ela me traia, né? Mas eu posso pensar que… eu tô com ciúmes, que eu não gostaria que a minha mãe me traísse, que eu queria… Isso tudo bem, tá dentro da sua cabeça, né? Tem até um episódio de uma série, que eu não vou lembrar o nome, brasileira, do psicólogo. Sessão de terapia? Sessão de terapia, acho. Que é até um pouco pesada, porque eles tratam de um tema um tanto quanto pesado, mas que o paciente chega no consultório e fala, eu preciso ser internado, eu tenho uma super doença, eu imagino algumas coisas e eu fico pensando que eu estou me relacionando com menores de idade, etc. E o psicólogo, pra cuidar disso, ele fala, enquanto tá só na sua cabeça, você veio no momento certo. Sim. Né? Você tá aqui pra gente cuidar disso, ok? É fantasia, é uma fantasia ruim, a gente precisa quebrar isso porque não é permitido, etc, etc. Mas tá dentro da sua cabeça, tá tudo bem? Sim. Né? Então quem nunca pensou, ai, que vontade de matar minha mãe? Tudo bem eu pensar que eu quero matar minha mãe, eu não vou matar a minha mãe. Né? Sim. E aí, a importância de você perceber que nós temos esse lado de comparação, porque nos dois afetos tem a comparação. Quando você tá com ciúme, tem uma terceira pessoa ali que você tá achando que é melhor do que você. Sim. Quando você tá com inveja, a outra pessoa você acha que tem o que você deveria ter. Então tem uma comparação. Eu tô sempre me colocando em xeque. E uma desvalorização, né? Autodesvalorização.
E tudo bem, a gente foi treinado para comparação, para competição. Então é natural que surjam, ao longo da nossa vida, eventos onde a gente vai ter que se confrontar com esse lado ruim nosso, né? E aí, imediatamente, colocar aquilo de frente e falar, peraí, isso aí é meu, isso aí é uma fragilidade minha, preciso me potencializar, preciso me aceitar, né? Sim. Me acolher com isso. Entender que é natural, tá tudo bem eu sentir isso e que eu vou pensar o que eu vou fazer com isso, né? E aí que difere o patológico, vamos pensar assim, do não patológico, né? Porque você eu consegui cuidar das minhas ações e… Você chega a atingir o outro, aí você tá com um problema sério mesmo. Sim. Precisa procurar ajuda rapidamente. Mas eu acho que a gente conseguiu abordar… Né? Lindamente, acho que são sentimentos que se misturam, né? Se bagunçam um pouco, tem uma dificuldade aí de entendimento. Mas acho que o que mais tem é essa vontade de esconder esse sentimento que é natural e que tá aí, né? Então acho que o nosso convite hoje foi que vocês parem um pouquinho e olhem pra vocês e busquem essas coisas, não só negativas, mas positivas também, né? Que vocês acolham isso e possam se reinventar, né, repensar tudo isso para estruturar um novo eu, uma nova Simone, uma nova Thaís a partir de hoje, que pode mudar amanhã, que pode mudar hoje mesmo. Pode não, vai, né? Vai. Eu acho que uma grande dica também que o episódio pode dar como alerta é para as pessoas que estão trabalhando com formação de crianças, né? Sejam eles os pais ou sejam eles os formadores, os professores, os cuidadores. Evitar essa rotulação, evitar comparação, de você né? Trazer esses afetos, todos eles, como uma forma de você formatar, né? E colocar numa caixinha mesmo, né? Denominar, dar nome e fulano categoria. É isso, outro não. E aí, todo mundo é isso e aquilo. Todo mundo é tudo. Às vezes, num momento, você tá numa maior intensidade de ódio e você tem mais aqueles elementos dos afetos ruins, mas… ninguém é uma coisa só Sim. e outra, né? Então, nas escolas, né, as professoras, de repente, cuidado quando você coloca um rótulo, você é muito agressivo, você é o que bate em todo mundo, você é o… E nós somos todos agressivos e ternos e delicados e amorosos múltiplos em algum momento. E aí eu queria deixar como dica o filme Divertidamente, que parece um filme infantil e etc, mas não é. Tá saindo o filme 2 agora, acho que já está nos cinemas. Cinemas lotados, que eu adorei, inclusive, porque entra a ansiedade nesse filme, entra o tédio. Então, assim, eu indico para todos os meus pacientes, porque eu acho que a gente tem dificuldade de lidar com sentimentos, né? E o filme 1, o 2 eu ainda não vi, mas o 1, ele traz muito essa ideia da raiva e da tristeza e o quanto elas são importantes pra nossa vida. Sim. Se a gente quer ter uma vida feliz, tranquila, um bem-estar e etc. Elas estão ali, né? Então, não tem como eu ser feliz se eu não tenho a raiva. Não tem como eu sentir alegria se eu não tenho a tristeza. Então, para tudo que vocês estão fazendo. Vai ter feriado aqui em Piracicaba, não sei se pra vocês também. Mas aproveitem pra assistir Divertidamente e pensar não só entre adultos, crianças, família inteira, sentadinha e depois conversando e debatendo sobre as emoções, né? Exatamente. E tem também aquele seriado da Brené Brown, que ela fala sobre afetos. Não é aquele de… Tem um que é mais famoso de vulnerabilidade, é o outro. Eu acho que tá na Netflix. Sobre afetos. É muito importante porque você começa a perceber quais são essas emoções, esses afetos que estão dentro de você o tempo todo. Você quer localizar aí ou a gente pode pôr no descrição? Acho que é melhor a gente pôr, porque eu não tô achando, não vou ficar enrolando aqui. Eu queria pedir pra vocês também, quem acompanha a gente, quem tá aqui com a gente até o fim, deixar aqui nos comentários o que vocês gostariam de escutar, quais temas vocês gostariam que a gente pensasse junto com vocês. A gente tá reestruturando alguns temas, os próximos vão ser muito legais, então já tá na nossa lista o racismo, a relação do homem com as emoções e como eles lidam com tudo isso, e um pouco de política. Né, que a gente quer muito trazer essa ideia aqui, mas eu queria… pedir para vocês mandarem
temas que vocês gostariam de ver por aqui, né? Maravilha. É isso. Muito obrigada e nos vemos na próxima semana. Um grande beijo. Tchau, tchau.